Angústia, incerteza, solidão, medo, a dor da perda são sentimentos de milhares de pessoas nessa pandemia. E eles acendem um sinal de alerta para a necessidade de cuidados com a saúde mental. 6 meses depois do primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil, especialistas alertam para os riscos da chamada quarta onda da pandemia. Trata-se do aumento do número de casos de pacientes com algum tipo de transtorno mental, que se segue às 3 primeiras ondas, marcadas pelos casos de Covid em si, pela falta de atendimento para pacientes com outras doenças e pelo agravamento de problemas de saúde negligenciados durante a pandemia. A última pesquisa da Rede Nossa São Paulo, feita entre final de maio e começo de junho, mostra que 44% dos entrevistados sentem falta do contato físico com as pessoas próximas. E entre as principais dificuldades trazidas pela pandemia, 20% se queixaram da solidão. Psiquiatras e psicólogos relatam o crescimento dos casos de ansiedade e pânico, assim como os riscos de depressão e suicídio, tema da campanha anual de prevenção Setembro Amarelo. A quarta onda da pandemia preocupa as autoridades, diante do aumento da demanda por atendimento na rede pública. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre a possibilidade de uma crise global de saúde mental, causada pelo novo coronavírus e pela recessão econômica. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre o perigo de uma crise de problemas mentais causada pela pandemia no mundo e pediu aos governos que não negligenciem a assistência psicológica, mas que priorizem essa ajuda. We have seen in the past that similar cases of economic crisis have increased the number of people with mental health issues, leading to high rates of suicide, for example. Que relato fazem pacientes e médicos? A rede de saúde está preparada no Brasil? Em que momento procurar ajuda? Como lidar com crianças e adolescentes? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, os dois em home office, e nesse episódio a gente conversa com a repórter Elisa Martins, da sucursal de São Paulo, e com a psiquiatra Daniele Admoni, da Universidade Federal de São Paulo. Fique com a gente. Elisa Martins, a pandemia, teve efeitos muito graves sobre a saúde mental do brasileiro, não só do brasileiro, mas no mundo inteiro. Do ponto de vista dos profissionais da saúde, o que as pesquisas mostram em relação às demandas? O que mais chegou aos consultórios na área de saúde mental por conta da pandemia e seus efeitos? Oi, Maltic, isso a gente já vê em números e efeitos práticos, nos consultórios no Brasil. A gente tem os dados de uma pesquisa recente feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com associados do país inteiro, e quase 90% deles destacaram o agravamento dos quadros psiquiátricos nos pacientes por conta da pandemia de Covid. E 48% dos psiquiatras ouvidos, eles relataram aumento nos atendimentos desde o início da pandemia. E uma coisa que chama atenção aí é o crescimento de pacientes novos também. Foram 67% dos psiquiatras que falaram que receberam novas pessoas no consultório, e na maioria são pessoas que nunca tinham apresentado nenhum sintoma psiquiátrico. E um outro dado também que chama atenção é que 69% dos psiquiatras ouvidos falaram que atenderam pacientes que já tinham tido alta e que tiveram recaída de sintomas, tiveram que voltar a atendimento, tiveram que rever dosagem de medicamento, quer dizer, realmente foi uma grande variedade de procura, motivos tanto dos novos como de pacientes que já tinham até tido alta. É isso, sem contar as pessoas que não têm acesso a esse tipo de atendimento, Elisa? A gente está falando do que chegou até o consultório dos psiquiatras. Muita gente sequer tem acesso, Exatamente. A gente vê que também, além dos casos novos, uma coisa que aconteceu nesse período de quarentena e isolamento, a gente viu a interrupção de atendimentos, em vários centros públicos, ou atendimentos intermitentes, ou pessoas que também tiveram medo de continuar, e uma preocupação que existe de como é que vai ser com esses casos novos chegando no sistema público de saúde, se vai ter condição
de absorver essa procura que vai acontecer aí num já curto, médio prazo, segundo os especialistas com quem a gente conversou. É uma doença mini que não dá para ver nem por binóculos, só por telescópio. De repente, fomos tomados por um universo cheio de novas informações. Mas será que as crianças estão sabendo lidar com isso? Agora, além dos adultos e dos jovens, tem a situação das crianças, né, que é muito específica. As crianças ficaram em casa, deixaram de fazer suas atividades. O que as pesquisas, os números já identificam sobre o impacto dessa pandemia da Covid-19 sobre a população infantil? Pois é, Mati, que a gente fala tanto dos adultos, né? Mas as crianças, elas também estão isoladas em casa, né? E quem está podendo ficar em casa são famílias inteiras. E as crianças e os adolescentes também estão sofrendo o efeito dessa quarentena aí forçada. E a gente tem algumas pesquisas também que já conseguem medir o impacto disso. Saiu nesse mês de agosto um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que mostra já como que a pandemia afeta as crianças, né? 88% dos pediatras ouvidos no estudo afirmam que as crianças apresentam alterações de comportamento. E a mais frequente é a oscilação de humor, que foi citada por 75% deles, e também fala e comportamento desorganizado, assim, que foi abordada por 5% dos profissionais entrevistados. Então, isso também realmente é um cenário que chama atenção. A gente sabe que as crianças precisam de interação com os colegas, de estímulos, de brincadeira, de atividade, e elas também acabaram confinadas, e isso, claro, vai dar maior irritabilidade, perda de atenção, maior exposição a telas de computadores e telefones, que é outro alerta também que a Sociedade Brasileira de Pediatria faz. A gente começa a medir os efeitos que isso tem, e até dos conselhos, né, das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que as famílias fiquem mais atentas ainda a esse comportamento e que façam com que as crianças também participem das atividades da casa, sabe? E para justamente minimizar os impactos causados pela quarentena. Elisa, você conversou com muitos especialistas, né, para fazer essa reportagem. O que eles dizem a respeito das diferenças de como essa pandemia afeta as pessoas? Porque, claro que está todo mundo mais preocupado, é uma situação muito adversa, mas tem gente que consegue lidar de uma forma um pouco melhor e tem gente que, de fato, precisa da ajuda de um profissional, de uma medicação. O que os especialistas falam sobre isso? Pois é, Carol, isso não é matemática, né? É muito subjetivo. Então, claro que não quer dizer que todo mundo vai acabar desenvolvendo um transtorno mental por conta disso. Existem fatores que determinam, digamos, maior predisposição de uma pessoa em relação à outra para desenvolver algum tipo de transtorno mental, quadro de ansiedade, pânico e até mesmo depressão. Eu conversei com o psiquiatra Jair Mari, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ele explica que os transtornos mentais, eles são decorrentes de uma vulnerabilidade biológica, né, da pessoa, enfim. Tem aí uma questão genética, tem uma questão de criação, de educação, de base emocional que a pessoa, enfim, tem ao longo da vida dela, mas também tem influência de fatores ambientais. Então, se você é uma pessoa, se você tem uma boa reserva biológica, você tem uma boa base emocional ali, você vai ter que depender de uma situação muito estressante para você desencadear um quadro desse tipo. O que acontece é que hoje a gente tem uma situação ambiental muito particular, né, com a questão da Covid. Primeiro, tem o medo da infecção, tem o medo da morte, e definitivamente não é fácil de lidar com isso. E depois a gente tem todo o estresse causado pela quarentena e pelo isolamento social. Ele fala que o isolamento em si, né, não deveria ser altamente estressante, mas as condições que acompanham o isolamento, como a angústia, por exemplo, é quando a pessoa começa a sofrer, ela começa a ter aperto no peito, ansiedade, insônia. E num contexto de rotina que todo mundo teve que se readaptar, a gente fala do novo normal, né? Famílias inteiras readaptando rotina, organização, filhos, casa e lidando com as próprias emoções nesse meio. Então é um desafio realmente que a gente não pode minimizar de forma alguma.
E a gente não cansa de repetir, quem merece todos os agradecimentos nessa luta contra a Covid-19 são os profissionais de saúde. Eles que estão ali todos os dias na linha de frente, encarando a doença, as dificuldades, as tristezas e também comemorando as alegrias. Agora, falando sobre a saúde mental daquelas pessoas que estão na linha de frente, né? Aqueles que a gente se habituou a chamar de heróis durante a pandemia, os profissionais de saúde. O que os especialistas afirmam sobre o impacto de toda essa situação sobre esses profissionais? Altic, historicamente, os profissionais de saúde, eles sempre apareceram nas pesquisas de impacto de ambiente de trabalho na saúde mental. Eles sempre foram apontados como os profissionais mais vulneráveis a terem problemas de saúde mental pela carga, estresse mesmo do meio em que eles trabalham, né? E agora, com a pandemia da Covid, não foi diferente, ao contrário, toda aquela tensão no início relacionada, vai faltar leitos, vai ter sobrecarga no sistema de saúde, muita gente que no início chegou, né, aquela corrida aos hospitais, uma doença que a gente não entendia muito, não entende muito até hoje, mas enfim, já passamos aí alguns meses, eles passaram realmente uma sobrecarga de trabalho, vendo muitos pacientes morrerem, vendo colegas serem internados e morrerem. Então, existem grupos de estudo sendo direcionados agora para essa parcela específica da população como um dos mais afetados por conta da pandemia. Afetados mentalmente, né? Com quadros também de ansiedade, de pânico, também de depressão, de transtorno obsessivo-compulsivo, a questão da limpeza, né, todas as regras de saúde, a falta de equipamentos que gerou, enfim, um grande estresse e medo de infecção, e a gente consegue ver também estudantes de medicina, isso também já foi bastante afetado, também já foi relatado por psiquiatras e por grupos de estudo, residentes, toda essa população que entrou aí na linha de frente para tratar a Covid e que acabou também precisando passar para o outro lado, né, e ser paciente também. É outro efeito que a gente já vê. Elisa Martins, obrigada pela participação mais uma vez, bom trabalho. Valeu, Elisa, um bom trabalho e uma ótima semana. Obrigada, se cuidem. Doutora Daniele Admoni, a gente já passou alguns meses em casa, né? Quem pôde ficou em casa, a gente está saindo para a rua, só que a gente ainda não tem uma vacina, a pandemia continua por aí. O que a gente extrai desses últimos meses? Com o que a gente precisa se preocupar agora? Então, eu acho que tem várias coisas, né? O que tem se falado bastante são essas ondas, né? Então, seria a primeira e a segunda onda do coronavírus propriamente dito. A terceira seria a questão social e econômica. E a quarta da saúde mental. Né? Essas ondas não são, né, que uma acaba e começa a outra, né? Elas vão meio que se intercalando. Então, na verdade, o que a gente está vivendo agora, eu acho que é uma crise importante na saúde mental que, infelizmente, tende a piorar, né? Os estudos têm projetado aí uma piora de todo o quadro de saúde mental, que é uma coisa que tem preocupado bastante a gente, né? Em que sentido deve piorar, na sua avaliação? Na verdade, o que a gente tem visto agora na quarentena, né, desde o começo aqui no Brasil, a gente viu uma piora importantíssima dos quadros de ansiedade. Né? Isso lá desde o começo, desde abril, né? A gente já viu um aumento bem grande no volume de atendimentos psiquiátricos, tanto de adolescente como de adulto, e essa piora importantíssima de ansiedade, né? Então, quem não desenvolveu quadros ansiosos e quem já tinha quadros ansiosos acabou evoluindo com uma piora importante, né, de precisar mexer em medicação, enfim, associar terapia. Outra coisa importante que a gente viu foi uma piora dos quadros de TOC, né, do transtorno obsessivo compulsivo, porque é até maluco, né, a gente falava para os pacientes, não pode lavar a mão tantas vezes, não está contaminado, né, não precisa limpar tantas vezes, e de repente a orientação é o contrário, né. É verdade, hein? Que lavar as mãos nos protege da doença, mas não pode ser lavando a mão assim de qualquer jeito, só passar uma aguinha e acabou não, hein? Tem que lavar tudo que chega do mercado, tem que passar álcool gel,
né? Então, o que a gente vê é que também teve uma piora com esses pacientes com quadro de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo. Quadros depressivos também a gente viu não tanto como quadros ansiosos, mas teve um aumento, sim, dos quadros depressivos. E, na verdade, o que a gente espera é que depois, né, normalmente funciona assim, quando a gente passa por uma situação muito tensa, né, então uma catástrofe, uma pandemia, né, uma epidemia, em geral, os quadros depressivos dão uma segurada, as pessoas dão uma segurada por uma questão de sobrevivência, né? E depois que isso passa, daí sim tem um aumento enorme dos quadros depressivos e, inclusive, das ideações, das tentativas de suicídio. É uma coisa bastante conhecida. Então, isso é uma coisa que a gente tem esperado, né? A hora que der uma acalmada dessa parte, vamos dizer, física, né, do coronavírus, de um aumento dos quadros depressivos e, inclusive, dessas ideações e tentativas de suicídio, né? Costuma funcionar desse jeito. Quer dizer, vai ser uma coisa em ondas, né, doutora? Se num primeiro momento houve aumento ali de transtorno de ansiedade e tudo mais, num segundo momento a gente vai ter outro tipo de transtorno, é isso? Sim, normalmente é isso, né? Os quadros de ansiedade vêm durante, né, a situação de estresse, porque na verdade a gente tem muito pouco estudo ainda, é tudo muito recente, se a gente for pensar, né? Aqui no Brasil são 5 ou 6 meses, é muito pouco tempo, né? Tem vários estudos em andamento, mas não tem nada muito concluído ainda. Então a gente tem estudos da China, né, porque ela começou mais cedo, e estudos de situações anteriores, né, então do Katrina, enfim, de catástrofes anteriores, né, para pensar um pouco como é que funcionam os comportamentos aí em saúde mental. Mas o que a gente tem visto aqui na prática é isso, né, um aumento enorme de quadros de ansiedade, de pânico, inclusive, a gente tem visto muito isso, né, o pânico, em geral, ele evolui com falta de ar, com taquicardia, com sudorese, né, que parece muito a falta de ar, né, do coronavírus, que todo mundo tem medo, fica medindo saturação, enfim. Então a gente tem visto muito isso, né, as pessoas chegando no pronto-socorro, achando que estão com uma crise, né, no corona, enfim, que estão com falta de ar, e na verdade é uma crise de pânico, né, e daí depois que remite, né, que resolve essa situação de pandemia, de catástrofe, o que a gente espera realmente é essa piora aí dos quadros depressivos mais intensos, né, então a previsão não é legal, nem agora, nem daqui para frente, né. Agora, tentando fazer uma análise um pouco mais positiva, né? A gente já passou por meses difíceis, fazer um pouquinho de sessão de terapia agora. Não tem também uma sensação de vitória, no sentido de eu ultrapassei esse período, apesar das adversidades, eu consegui sobreviver e ultrapassá-lo, eu não fui contaminado, a minha família continua aqui, firme. Isso também não pode ser também um aspecto para ser observado, para a gente também não cair nessas armadilhas que a nossa mente, que as emoções nos trazem? Na verdade, a ideia é um pouco essa, assim, eu estou sobrevivendo, por isso que eu até brinquei, falei essa questão da depressão, porque é isso, né, nós estamos ocupados em sobreviver, em não pegar e não morrer, né, depois que isso tudo passa, a gente respira, pensa e fala, puxa, agora eu já posso deprimir, né, mas de fato o vírus está aí, né, eu por exemplo acabei de me contaminar 2, 3 semanas, que é, né, assim, super me cuido, super, né, mas o vírus está aí, né, então eu acho que ainda não dá pra gente, claro, assim, todos nós que estamos vivos e saudáveis temos muito que comemorar, sem dúvida, né, porque a gente vê um monte de gente que morreu, que ficou sequelada, tem infinitas histórias de médicos jovens que acabaram morrendo, né, então assim, claro que é um motivo para se comemorar, mas infelizmente ainda não acabou, né? E não temos previsão nenhuma de acabar, né? E a gente nem sabe se as vacinas são eficazes, enfim, é tudo muito incerto, né? Eu acho que essa incerteza acaba provocando uma ansiedade, uma angústia ainda maior do que, puxa, já passou, porque na verdade na prática não passou, né? A gente teve aí uma flexibilização da quarentena, e a situação está menos grave nos hospitais, né, mas o vírus continua, as pessoas ainda estão se contaminando, né, então acho que as pessoas não têm conseguido ter essa coisa, né, de puxa, eu não peguei, né, já passou, porque é isso, tá todo mundo ocupado em realmente tentar sobreviver, né, tentar não pegar o vírus, não adoecer e não morrer, né, e isso gera uma ansiedade enorme, né. Doutora, qual é o sinal de alerta? Em que momento alguém deve buscar ajuda? Porque é claro que está todo mundo mais ansioso, está todo mundo mais preocupado, tem a crise econômica, tem um monte de coisa. Mas em que momento isso vira um problema realmente de saúde? Tá.
Então, assim, se a gente for pensar em geral, de maneira geral, né, quando isso começa a atrapalhar a vida. Então, por exemplo, alguém que, sei lá, tinha muitos amigos e de repente não quer mais ver os amigos, não quer mais falar com os amigos, mesmo que seja por Zoom, enfim, né, o WhatsApp, o que é possível agora. Alguém que já não tem mais vontade, né. Então, assim, uma mudança muito grande e repentina na vida da pessoa, né, e quando isso começa a atrapalhar as áreas da vida da pessoa, né. Então, por exemplo, ela começa a ter um pior rendimento no trabalho, ou começa a ir mal na escola. Eu tenho muitos adolescentes que começaram com um quadro assim, né, eram bons alunos antes da quarentena, e para adolescente é bem difícil o ensino à distância, né, se manter acordado, enfim, é uma situação muito complicada, né, e simplesmente tem uns que falam, eu não vou mais fazer aula, eu não suporto, não aguento, né, então assim, é uma mudança grande, porque eram pessoas que até então eram bons alunos, tinham um bom funcionamento e de repente não querem mais estudar, começam a ir mal, né, não querem mais participar das aulas, né, então assim, uma piora no rendimento escolar ou de trabalho, né, isso é uma coisa importante, e no funcionamento em mais de uma área da vida, né, então é isso que eu falei, eu no trabalho escola, na parte social, na parte familiar, então quando realmente começa a atrapalhar a vida da pessoa, é um sinal de alerta, né, porque é o que a gente falou, muita gente teve um monte de sintoma, lógico, né, teve uma mudança imensa na vida de todo mundo e todo mundo fez sintomas, né, mas quando isso realmente começa a atrapalhar a vida das pessoas, daí é para ficar de olho. Né? Distanciamento social, uso de máscaras agora obrigatório, né? Evitar sair de casa. Mas essas restrições podem afetar ainda mais os adolescentes, que vivem um período aí de transição para a fase adulta. A questão dos pais, né, em relação aos jovens ou aos filhos pequenos. A conversa, né, tentar escutar seus dramas, suas angústias, mesmo que a gente também compartilhe dessas angústias. Até que ponto isso também pode ajudar a enfrentar essas questões da saúde mental? Sim, isso é super importante, né? Eu sempre falo assim, o adolescente, isso é conhecido, né? Um fator protetivo é ele ter uma pessoa de ligação, um adulto de ligação. Né? E daí pode ser os pais, um professor, um tio, o pai de um amigo, né? Mas assim, o adolescente tem que ter algum adulto que ele possa se abrir, né? A conversa com o adulto é totalmente diferente da conversa com os adolescentes, né? Alguém que ajuda um pouco a nortear a situação, então isso é fundamental. Né? E eu sempre falo assim, os pais têm que saber o que está acontecendo com os filhos, mesmo que eles não queiram, né? Em geral o adolescente é bem fechado com os pais, né? Todo mundo se queixa que o adolescente fica trancado no quarto, ninguém sabe o que está fazendo, com quem está falando, né? E isso é uma coisa que não pode acontecer, né? É importantíssimo que os pais acompanhem a vida dos filhos, mesmo que eles não queiram, né? É claro que não precisa invadir conversa, ninguém tá falando isso, mas assim, precisa saber, né? Com quem que tá falando, o que tanto tá fazendo no quarto, né? O que esse adolescente pensa, como é que ele tá sentindo tudo isso, como é que ele tá vivendo tudo isso, né? E uma maneira legal de chegar é exatamente essa, né? Assim, colocar, puxa, pra mim tá tão difícil, né? Eu não vejo meus pais há 5 meses, eu tô tendo que trabalhar de casa. Enfim, colocar que para os pais também é uma situação complicada, né? Acho que essa é uma boa maneira de entrar na conversa com o adolescente, para que ele possa entender que está todo mundo passando por uma situação muito complicada, né? Mas sem dúvida essa conversa com os adolescentes é fundamental, né? Até para poder pensar, eu escuto muito no consultório isso, né? Eu peguei sem querer a conversa do meu filho falando que ele queria se matar, imagina, eu nunca imaginei isso do meu filho. Né? Então assim, é muito preocupante que um adolescente tenha que conversar com um amigo ou às vezes até com um estranho, né? Coisas tão importantes e não possa conversar com as pessoas que realmente podem ajudar, né? Porque muitas vezes são conversas na internet, né? A pessoa do outro lado não vai fazer nada e não pedir ajuda, né? Para os pais, para algum professor, enfim, alguém que realmente possa ajudar ele nessa situação, né? Então é importantíssimo conversar com os adolescentes, mesmo que eles não queiram, né? Doutora, a senhora diria que as redes de saúde, principalmente a pública, estão preparadas para esse aumento na demanda que já está acontecendo e vai continuar vindo? Não, infelizmente não. Né? Na verdade, até antes da quarentena a gente já tinha um problema, até em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, enfim, é uma cidade relativamente que funciona, né? Essa parte de saúde, mas a parte de saúde mental, infelizmente, há muito tempo já não vem funcionando.
né? Então, antes da quarentena, a gente já não tinha estrutura para absorver todas as pessoas que precisavam, em todos os graus de gravidade, né? Porque, por exemplo, no posto de saúde é muito difícil conseguir consulta com psiquiatra, né? Até com psicólogo, então mais difícil ainda, né? Os CAPs estão sempre cheios, não conseguem absorver toda a demanda necessária, e a parte de internação nem se fala, né? Porque a gente tinha, há alguns anos, a gente tinha os hospitais psiquiátricos, né? Os que se chamavam os manicômios, tal. Daí se fez toda a campanha, né? De tirar os manicômios e colocar os leitos em hospitais gerais. Mas esses leitos foram diminuindo, então, na verdade, a gente não tem onde internar paciente, né? Então, assim, nos 3 níveis de gravidade que a gente precisa, a gente realmente já não tinha antes da quarentena, né? E com o agravamento de que durante a quarentena a maioria dos serviços de saúde mental fecharam, né? Então muitos ambulatórios, acho que quase todos os CAPs acabaram fechando, né? Então realmente as pessoas ficaram sem atendimento, né? Pessoas que têm quadros graves, quadros crônicos, acabaram ficando sem atendimento, né? Algum lugar ou outro fazia a receita, mas era uma coisa muito pontual, né? As pessoas foram realmente piorando nesse período. Então o que a gente espera agora, daqui para frente, é que realmente tenha uma sobrecarga desses serviços que já são sobrecarregados, né? Porque a tendência realmente é aumentar o número de pacientes, o número de usuários, para uma estrutura que já não funcionava antes da quarentena. Isso é bastante preocupante, né? Doutora Daniele Adimoni, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho aí para a senhora. Muito obrigado, uma ótima semana. Obrigada a vocês. E o Roberto Maltic está saindo de férias nesta segunda-feira, volta daqui a 20 dias, né, Maltic? Boas férias. Valeu, Carol, e vocês, nossos queridos ouvintes, continuam na companhia sempre agradável da Carolina Moran. Até a volta. Até a volta. E esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o material de utilidade pública relacionado à Covid-19 está disponível a todos os leitores, não apenas aos assinantes. A edição ficou com João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.